Bom, olá a todos. Meu nome é Lucas e hoje eu vou apresentar o artigo A Stochastic Attribute Grammar for a Robust Cross-View Human Tracking. Bom, o objetivo desse trabalho é identificar e rastrear a trajetória de uma pessoa através de várias câmeras. Então, em uma área vão ser dispostas câmeras em diferentes posições, né? E a intenção é, conforme o indivíduo vai passando por essas câmeras em diferentes posições, o algoritmo ele precisa identificar que é o mesmo indivíduo passando, né? É, isso existem alguns problemas, como diferentes condições de luminosidade. As câmeras podem ter diferentes resoluções entre si. E algumas técnicas para esse problema, eles utilizam deep learning, mas isso pode ser um problema porque para isso você precisa de uma grande quantidade de dados com as marcações e nem sempre isso é possível, né? Nesse trabalho, o autor propõe o uso de uma gramática. Essa gramática ela vai ser utilizada para construir uma estrutura que ele chama de Percy Graph. Esse Percy Graph ele é uma estrutura hierárquica que faz a composição da tarefa de trajetória, né? Então a tarefa de trajetória é composta por outros itens. Dentre esses outros itens, o autor faz a atribuição, né? Que são itens, por exemplo, geométricos da imagem, reconhecer o gênero de quem está lá, se está usando o chapéu, não está, tudo isso para conseguir identificar melhor o indivíduo. E as dinâmicas, que são regras para a construção do Percy Graph, que a gente vai ver mais à frente. As contribuições desse trabalho são a gramática estocástica de atributos, que o autor utiliza, a estrutura computacional para aprender essas gramáticas, né, e a performance do algoritmo que está no estado da arte. Aqui tem alguns exemplos dessa tarefa de tracking, né? Então, algumas câmeras em diferentes posições, e conforme dá para ver aqui nesse exemplo laranja, essa mulher aqui de dentro do retângulo laranja de camisa rosa, ela vai ser identificada conforme ela vai passando pelas diferentes câmeras, né? A estrutura que o autor usa, esse Percy Graph, né, ele vai decompondo uh, a tarefa de trajetória, né, nesses itens aqui que ele chama de tracklets, que são pedaços menores da trajetória do sujeito. É, esses tracklets eles podem se dividir em outros tracklets ou o que ele chama de caixas 3D, e essas caixas 3D elas podem gerar caixas 2D, né? E é aqui nesse nível mais baixo das caixas 2D que é onde é feito realmente ali o reconhecimento do indivíduo e é atribuído um ID para ele. Bom, no processo de atribuição que o autor utiliza, essa atribuição ela tem três categorias, né? Geométrica, acessórios e semânticos. A geométrica ela tem as propriedades de direção e velocidade. Os acessórios são os óculos, bolsas, roupas e chapéu. E semântico tem as atividades que o autor pode estar fazendo, né? Gestos ou gênero. Isso ajuda a identificar o indivíduo porque eles são itens mais constantes, né? Conforme a câmera muda de lugar, de luminosidade, isso no indivíduo não tende a mudar. Então ajuda na identificação dele. Por exemplo, se ele está usando ou não óculos, né? E nos experimentos do autor, ele vai propor diferentes combinações desses atributos e ver qual é a melhor métrica. Porque alguns algoritmos anteriores eles utilizavam cor e realmente a disposição das cores na imagem, mas isso nem sempre é bom porque conforme eu falei anteriormente tem a questão da diferença de luminosidade, né? Então isso prejudicava esses algoritmos que faziam esse reconhecimento de cor. Então o autor propõe essa utilização de atributo que ajuda a identificar e não parece ser tão afetada pela questão da luminosidade.
Bom, para construir o parse graph, ele utiliza essa gramática estocástica G, né? Nessa gramática estocástica G, T é o nó, são os nós terminais, N são os nós não terminais, né? P são as probabilidades, porque é uma gramática estocástica, S é a raiz e R são as regras de geração dessa gramática, né? São basicamente quatro regras que tem nessa imagem que a gente está vendo. A regra um é onde o nó S, que representa a trajetória, e o nó filho representa os tracklets, né, que são pedaços menores dessa trajetória. O nó A, que é o tracklet, ele pode gerar um filho que ou pode ser um outro tracklet ou pode ser uma caixa 3D. A terceira regra, essa caixa 3D gera caixas 2D. E a última regra, né, essa caixa 2D ela gera realmente o nó terminal, que é a observação ali da imagem e o tracking ali do indivíduo, né? Bom, no aprendizado, esse, tem o processo das dinâmicas, né, que são 6 dinâmicas no total. Essas dinâmicas elas vão ser utilizadas para ajudar a construir o Percy Graph, né? Então a dinâmica 1 e 2 ela é adição e eliminação do Percy Graph. A dinâmica 3 e 4 é adição e eliminação de nós. A dinâmica 5 ela é a troca de nós e a dinâmica 6 ela é a troca de atributos, né, do Percy Graph. Essa imagem aqui embaixo, ela é justamente o algoritmo da inferência para a construção dessa estrutura Percy Graph, né? Então você tem aqui no input os vídeos, né, as sequências, é, você tem a detecção de humanos, reconhecimento de imagem que ele faz com outros algoritmos de reconhecimento, né? A construção inicial do G, e aqui até que haja convergência, né? Ele vai selecionar aleatoriamente aqui uma das 5 dinâmicas, e ele vai fazendo isso até que seja aceito o Percy Graph que atinja a condição de conversão, né? Essa condição de conversão ela é feita utilizando uma, um critério de energia que o autor propõe aqui. Ele não explica direito o que é esse critério de energia, mas esse critério de energia tem que diminuir com a utilização do Percy Graph. Sobre os experimentos, o autor utilizou 4 datasets, né? E aí ele utilizou essas métricas aqui, o TA, que é o Multiple Object Tracking Accuracy, ou seja, o reconhecimento correto do que está na imagem, o TP, que é Multi Object Tracking Precision, o FRG é Number of Trajectory Fragments, é justamente o reconhecimento dos tracklets naquela imagem. O MT é o Mostly Tracked, o ML Mostly Loss e o IDSW, que é o ITU Switch, ele é o quanto o ID de um mesmo target foi trocado, né, em diferentes câmeras. Então nesse último item, quanto maior, pior é a performance do algoritmo, né? Bom, sobre as métricas, o autor ele colocou várias tabelas, ele utilizou 4 datasets, então ele publicou uma para cada performance, né? Para não ficar muito repetitivo, eu escolhi uma dessas tabelas e trouxe elas aqui, né? E o que o autor coloca? Aqui ele colocou as performances que ele disse. Aqui a gente tem alguns, aqui com números em vídeo, tem alguns algoritmos que ele utiliza para comparar. O algoritmo proposto, ele é esses aqui hours seguido por um número, né? E o que muda conforme esses números? Conforme eu falei anteriormente, ele utiliza aqueles atributos, né? Então esse hours 1, hours 2, hours 3, 4 e 5 é o algoritmo proposto pelo autor, utilizando o Percy Graph,
mas o 1 não tem nenhum atributo, o 2 só tem o atributo semântico, o 3 só tem o geométrico, e até que o 5 tem todos os atributos. E dá pra gente ver que o Hour 5 ele é o que melhor tem a melhor performance, né? O único ponto é que esse algoritmo aqui, esse MDNet, ele performou melhor do que o algoritmo proposto pelo autor. Mas o autor, ele aqui no artigo, né, ele fala que o MDNet ele funciona para câmeras individuais. Então, ele é treinado em cima de câmeras individuais, né? Então, quando você está lidando com câmeras diferentes, ele não performa tão melhor quanto o algoritmo proposto por ele, desculpa. Bom, então, conclusões. O modelo proposto consegue rastrear uma pessoa utilizando uma gramática para a construção do Percy Graph e alcança tudo o que o autor quis, a intenção proposta inicialmente no trabalho. Então, é só isso, pessoal. Obrigado.